Você já tentou acordar às 5 da manhã? Pois é, esses dias eu fiz um experimento. Na verdade, mais ou menos uns 20 dias atrás, mais ou menos, eu comecei a testar uma coisa nova. A testar esse negócio de acordar às 5:30 da manhã. Ou melhor, às 5 da manhã. Vou te contar então aqui o que aconteceu. Tem um aplicativo que chama Sleep Cycle, né? Sleep Cycle. E é um aplicativo, eu não sei se tem para Android, mas é para iPhone, e ele mede a qualidade do teu sono. E eu tava tendo uma qualidade de sono todos os dias em torno de 60 a 70%. Meu sono de 0 a 10 estava indo, sei lá, entre 6,5 e 7. Para mim isso é muito ruim, né? Ou seja, eu notava que eu continuava cansado no outro dia de manhã, eu notava que não funcionava tão bem, né? Ou seja, eu tava indo dormir muito tarde, na verdade. Então eu ia dormir tipo 11:30, meia-noite. Nem é tão tarde para tanta gente, mas para mim era tarde. E aí eu dormia essa hora, que é a hora que eu acordava. Eu acordava 8:30, 9 horas. E aí eu comecei a ouvir falar desse clube das 5 da manhã e falei, vou testar esse negócio, vou ver o que acontece. E eu comecei a fazer algumas coisas. Primeira coisa que eu comecei a fazer, meditação. Então eu comecei a meditar todos os dias de manhã. Eu acordo de manhã e vou lá, faço uma meditação de 20 minutos, dependendo do dia, às vezes tô com um saco fazer 20 minutos, eu faço 10. E tenho acordado, então, entre 5 e 5:30. Tá? Então, todo dia, entre 5 e 5:30 da manhã, eu tava acordando mais ou menos nesse horário. Faz um tempinho já que eu terminei esse experimento, mas os frutos dele foram muito positivos, por incrível que pareça. Eu comecei a acordar às 5 da manhã e comecei a acordar mais disposto do que eu acordava às 8. E eu comecei a achar isso muito louco. Porque eu falei assim, caramba, eu ia dormir tipo 10 horas, 10:30 da noite no máximo, né? E acordava às 5, então, ou entre 5 e 5:30, né? Ah, por que entre 5 e 5:30 e não exatamente às 5? Porque o Sleep Cycle, esse aplicativo que eu tenho de dormir, né? Ele pega a última meia hora do seu sono, ou seja, se eu falei para ele que queria acordar às 5:30, ele vai olhar entre 5 e 5:30 qual é o horário que eu tô mais propenso a acordar e ficar bem o dia inteiro. Sei lá como é que ele faz isso, mas ele faz. Então ele tem essa meia hora, esse intervalo de meia hora. Pode ser que você seja acordado às 5:05 ou às 5:29, entendeu? Então ele tem esse intervalo de meia hora, é por isso que eu acordo entre 5 e 5:30, né? E eu comecei a perceber que eu estava mais disposto acordando mais cedo. E aí eu comecei a andar de manhã também. Todo dia de manhã eu fazia uma caminhada de 40 minutos, mais ou menos, ou até mesmo de 1 hora, dependendo do dia, eu fazia entre 1 hora e 40 minutos. E de manhã eu já escutava também um áudio quando eu estava caminhando, certo? Então eu colocava assim um livro, um audiobook para escutar, colocava, enfim, alguma coisa que eu quisesse ouvir, certo? Geralmente era um audiobook ou algum podcast, algum vídeo no YouTube que eu colocava só o áudio e escutava só o áudio durante a caminhada. E o impacto disso na minha produtividade foi espetacular. Gente, foi muito, muito, muito legal. O que aconteceu? Eu comecei a ver que se eu colocasse entre 5:30 da manhã até mesmo as 8:30, 9 horas da manhã para fazer as coisas que eu queria fazer, ou seja, se eu quisesse assistir vídeo no YouTube, eu assistia. Se eu quisesse fazer um curso, eu fazia. Se eu quiser ler, eu leio. Se eu quiser ver um filme, eu vejo. Se eu quiser andar de manhã, se eu quiser fazer exercício, se eu quiser fazer qualquer coisa, eu posso fazer entre 5:30 e 9 horas sem nenhum peso. Isso me colocava no estado que a hora que eu estava às 9 da manhã, começando a trabalhar, eu já virava um furacão. Eu já estava pronto para fazer um monte de coisa. Eu já estava acordado há 3 horas. Não, peraí, 3 horas? 5, 6, 7, 8, 9, 4 horas. Eu estava acordado basicamente 3 horas e meia a 4 horas. Então eu já estava um furacão, bicho. Eu já estava louco para fazer as coisas. E isso me deixou muito, muito produtivo. Ou seja, a minha produtividade foi na lua. Qual foi o maior desafio desses? Aí, os maiores desafios. O maior desafio eu acho que foi dormir cedo, porque minha esposa não gosta de dormir muito cedo. Geralmente tem alguma festa, alguma coisa à noite. Dormir às 10:30 é um horário bem cedo, né? Pô, tem gente que está saindo esse horário para jantar, fazer alguma coisa, então você precisa mudar um pouco o seu esquema para você conseguir dormir cedo e acordar cedo. Porque se você for dormir às sei lá, 11:30, meia-noite e acordar às 5, ai meu Deus, você fica com sono desse jeito, certo? Não funciona. Como eu fiquei ontem, né? Fiquei assistindo filme ontem e acabei acordando muito cedo hoje. Mas, então, a questão é, você precisa dormir cedo para acordar cedo. E como é que você faz para dormir cedo? Cara, você tem que botar um horário e forçar. Certo? Então, vai dormir às 10:30 da manhã, às 10:30 da noite. Ah, mas não tenho sono. Tudo bem. Então, acorda às 5 da manhã do outro dia, que aí você vai ter sono às 10:30. Então, acho que esse foi um dos principais desafios. E o outro desafio é você não comer muito à noite. Certo? Porque se você comer muito à noite, você tem algum banquete para fazer, algum restaurante, algum lugar que você vai viajar, que você vai conhecer diferente, enfim, alguma viagem que você tem que fazer.
E você acaba comendo muito tarde, certo? Então, muitas vezes eu viajava também e acabava chegando tarde nos lugares. Então, assim, é fácil acordar todo dia às 5 da manhã? Não, não é. Se você decidir que essa é a rotina que você vai seguir, beleza, manda o pau. Você tem que saber que vai ter alguns desafios. Mas, do meu ponto de vista, é muito produtivo. Funciona muito. A minha produtividade foi na lua, funcionou muito bem. Mas, lembrando que tem esses pontos que você precisa cuidar para isso funcionar. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, então, lembra que esse canal todo dia tem um vídeo novo. Então é só se inscrever aqui para eu te mandar os vídeos todos os dias. Deixe seu comentário aqui também se você faz parte do clube das 5 da manhã. Ou se você quer fazer parte, ou se você tem qualquer dúvida a respeito disso. Eu sempre respondo os comentários aqui embaixo, tá bom? Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!